A profecia de Daniel, um olhar para o futuro. E se eu te dissesse que há mais de 2 milênios e meio, um jovem exilado em meio à escuridão de um império implacável recebeu as chaves para desvendar o futuro da humanidade? Que suas visões, obscuras e por vezes aterrorizantes, não só se cumpriram, mas continuam a ecoar em nossos dias, nos alertando sobre o que está por vir? Bem-vindos ao canal Inspiração Motivacional. E hoje vamos mergulhar nas sombras e nas revelações de um dos livros mais intrigantes da Bíblia, o livro de Daniel. Prepare-se para desvendar os mistérios de uma profecia que, para muitos, é um mapa para o amanhã. Você está pronto para olhar o futuro através dos olhos de um profeta? Fique até o final, porque a verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. Para compreender o peso dessas profecias, precisamos sentir o drama de Daniel. Ele não era um profeta em seu lar, confortável em sua fé. Não, Daniel foi arrancado de sua terra, forçado a viver no coração de um império pagão, a Babilônia, sob o jugo do temível rei Nabucodonosor. Imagine a pressão, a tentação de ceder, de se conformar. Mas Daniel escolheu outro caminho. Em meio à perseguição, aos decretos de morte e às fogueiras de provação, ele se manteve inabalável. Sua fé não era apenas um escudo, era uma espada que perfurava a escuridão do paganismo. Ele desafiou o sistema, arriscou a vida, e em sua fidelidade, Deus o usou para desvendar segredos que nenhum sábio ou feiticeiro conseguia tocar. Essa é a primeira lição de Daniel. Sua fé inegociável nos mostra que mesmo nos ambientes mais hostis, a sua determinação pode ser a luz que revela o caminho. A primeira grande revelação de Daniel veio através do pesadelo de Nabucodonosor, uma visão que atormentava o rei. Uma gigantesca estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel, e só ele, conseguiu decifrar o enigma. A cabeça de ouro era a Babilônia, o império de Nabucodonosor. A prata era o Império Medo-Pérsia, que viria a seguir. O bronze, a Grécia de Alexandre, o Grande. E o ferro, o Império Romano, implacável e forte como ferro. Mas o mais intrigante e assustador era a parte final. Os pés de ferro e barro, simbolizando uma divisão de reinos, com força e fraqueza, que se manifestaria antes do fim. E então, uma pedra cortada sem mãos humanas atingiria a estátua, esmagando-a e se tornando uma montanha que encheria toda a terra. Essa pedra, meus amigos, é o reino de Deus, que esmagará todo o poder terreno. Mas as visões não pararam por aí. O próprio Daniel teve sua revelação mais profunda. 4 feras grotescas e aterrorizantes emergindo do mar. Um leão com asas de águia, um urso com costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e asas, e a mais pavorosa de todas, uma 4ª besta indescritível, com dentes de ferro e 10 chifres. Essa 4ª besta, indomável e cruel, simboliza um poder que esmagaria e devoraria, e dela surgiria um chifre pequeno que falaria grandes coisas contra o Altíssimo. Não é apenas uma história antiga, é um prenúncio dos poderes que buscam dominar o mundo e a necessidade de permanecermos firmes frente a ideologias e sistemas que se opõem à verdade. Agora, vamos desvendar uma das profecias mais precisas e ao mesmo tempo mais debatidas de Daniel. As 70 semanas. Uma revelação divina sobre o futuro de Jerusalém e do povo judeu. Daniel estava em profunda oração quando o anjo Gabriel apareceu com uma contagem regressiva para a história. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para muitos estudiosos, cada semana representa 7 anos. As primeiras 69 semanas apontam com uma exatidão surpreendente para o período que levaria até a vinda do Messias, Jesus Cristo.
Pense nisso, um cronograma divino para um evento que mudaria o mundo. Mas a profecia continua, dizendo que o Messias seria cortado, não para si mesmo. E então viria a destruição da cidade e do templo. E se eu te dissesse que, há mais de 2 milênios e meio, um jovem exilado, em meio à escuridão de um império implacável, recebeu as chaves para desvendar o futuro da humanidade? Que suas visões obscuras e por vezes aterrorizantes não só se cumpriram, mas continuam a ecoar em nossos dias, nos alertando sobre o que está por vir? Bem-vindos ao canal Inspiração Motivacional. E hoje vamos mergulhar nas sombras e nas revelações de um dos livros mais intrigantes da Bíblia, o livro de Daniel. Prepare-se para desvendar os mistérios de uma profecia que, para muitos, é um mapa para o amanhã. Você está pronto para olhar o futuro através dos olhos de um profeta? Fique até o final, porque a verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. Para compreender o peso dessas profecias, precisamos sentir o drama de Daniel. Ele não era um profeta em seu lar, confortável em sua fé. Não. Daniel foi arrancado de sua terra, forçado a viver no coração de um império pagão, a Babilônia, sob o jugo do temível rei Nabucodonosor. Imagine a pressão, a tentação de ceder, de se conformar. Mas Daniel escolheu outro caminho. Em meio à perseguição, aos decretos de morte e às fogueiras de provação, ele se manteve inabalável. Sua fé não era apenas um escudo, era uma espada que perfurava a escuridão do paganismo. Ele desafiou o sistema, arriscou a vida e, em sua fidelidade, Deus o usou para desvendar segredos que nenhum sábio ou feiticeiro conseguia tocar. Essa é a primeira lição de Daniel. Sua fé inegociável nos mostra que, mesmo nos ambientes mais hostis, a sua determinação pode ser a luz que revela o caminho. A primeira grande revelação de Daniel veio através do pesadelo de Nabucodonosor. Uma visão que atormentava o rei. Uma gigantesca estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel, e só ele, conseguiu decifrar o enigma. A cabeça de ouro era a Babilônia, o império de Nabucodonosor. A prata era o império Medo-Pérsia, que viria a seguir. O bronze, a Grécia de Alexandre, o Grande. E o ferro, o Império Romano, implacável e forte como ferro. Mas o mais intrigante e assustador era a parte final. Os pés de ferro e barro, simbolizando uma divisão de reinos com força e fraqueza que se manifestaria antes do fim. E então, uma pedra cortada sem mãos humanas atingiria a estátua, esmagando-a e se tornando uma montanha que encheria toda a terra. Essa pedra, meus amigos, é o reino de Deus, que esmagará todo o poder terreno. Mas as visões não pararam por aí. O próprio Daniel teve sua revelação mais profunda. 4 feras grotescas e aterrorizantes emergindo do mar. Um leão com asas de águia, um urso com costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e asas, e a mais pavorosa de todas, uma 4ª besta indescritível, com dentes de ferro e 10 chifres. Essa 4ª besta, indomável e cruel, simboliza um poder que esmagaria e devoraria, e dela surgiria um chifre pequeno que falaria grandes coisas contra o Altíssimo. Não é apenas uma história antiga. É um prenúncio dos poderes que buscam dominar o mundo e a necessidade de permanecermos firmes frente a ideologias e sistemas que se opõem à verdade. Narrador. Agora vamos desvendar uma das profecias mais precisas e ao mesmo tempo mais debatidas de Daniel, as 70 semanas. Uma revelação divina sobre o futuro de Jerusalém e do povo judeu. Daniel estava em profunda oração quando o anjo Gabriel apareceu com uma contagem regressiva para a história. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para muitos estudiosos, cada semana representa 7 anos.
As primeiras 69 semanas apontam com uma exatidão surpreendente para o período que levaria até a vinda do Messias, Jesus Cristo. Pense nisso, um cronograma divino para um evento que mudaria o mundo. Mas a profecia continua, dizendo que o Messias seria cortado, não para si mesmo. E então viria a destruição da cidade e do templo. E a 700ª semana. Essa é a parte que mantém muitos de nós na ponta da cadeira. Muitos acreditam que ela está suspensa, esperando o momento certo para se cumprir. Com eventos como um pacto com muitos e a temível abominação da desolação. Essa profecia não é só história. É um lembrete urgente de que estamos vivendo em um fluxo de eventos divinamente orquestrados. A pergunta que fica é: o que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado, sabendo que há um relógio divino em contagem regressiva? Então, por que Daniel ainda nos fascina e nos desafia? Suas profecias, carregadas de conflito e drama, nos lembram que há um propósito maior por trás de cada era, de cada império. Deus está no controle da história, mesmo quando o caos parece reinar. A mensagem final de Daniel é clara. Todos os reinos e poderes terrenos, por mais imponentes que pareçam, são temporários. Eles virão e irão. Mas o reino que Daniel viu, a pedra que esmaga tudo, é o reino de Deus, um domínio eterno de justiça, paz e glória. Isso significa que, mesmo diante das incertezas do futuro, da ascensão e queda de nações, da confusão que vemos no mundo, você tem uma âncora, você tem uma promessa. A verdadeira motivação não está em acumular bens ou poder, mas em construir sua vida sobre aquilo que é eterno. Sua fé e sua postura hoje moldam seu destino eterno. Assim como Daniel enfrentou seus leões, você também enfrenta os seus. Quais são os leões na sua vida hoje? O medo, a dúvida, a pressão para se conformar? A história de Daniel não é apenas sobre profecias, é sobre perseverança inabalável em meio à adversidade. É sobre ter a coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo tenta te moldar. As profecias de Daniel não são apenas um mapa do futuro, são um espelho para a nossa alma, um convite para refletirmos sobre a nossa jornada e a nossa fé. Elas nos mostram que a história tem um destino glorioso e que você, individualmente, faz parte desse grande plano. O que essa jornada pelas profecias de Daniel despertou em você? Você acredita que estamos vivendo os tempos finais previstos por Daniel? Qual lição do profeta Daniel ressoa mais forte em sua vida hoje? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Seu feedback é crucial para mim. E se essa mensagem te tocou, se você quer mais conteúdo como este, com histórias bíblicas que transformam e motivam, por favor, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. E o mais importante, inscreva-se no canal, nome do seu canal, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os mistérios bíblicos, profecias do fim dos tempos e lições de motivação bíblica que vão mudar o seu jogo. Essa profecia não é só história. É um lembrete urgente de que estamos vivendo em um fluxo de eventos divinamente orquestrados. A pergunta que fica é: o que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado, sabendo que há um relógio divino em contagem regressiva? Então, por que Daniel ainda nos fascina e nos desafia? Suas profecias, carregadas de conflito e drama, nos lembram que há um propósito maior por trás de cada era, de cada império. Deus está no controle da história, mesmo quando o caos parece reinar. A mensagem final de Daniel é clara. Todos os reinos e poderes terrenos, por mais imponentes que pareçam, são temporários. Eles virão e irão. Mas o reino que Daniel viu, a pedra que esmaga tudo, é o reino de Deus, um domínio eterno de justiça, paz e glória.
Isso significa que mesmo diante das incertezas do futuro, da ascensão e queda de nações, da confusão que vemos no mundo, você tem uma âncora, você tem uma promessa. A verdadeira motivação não está em acumular bens ou poder, mas em construir sua vida sobre aquilo que é eterno. Sua fé e sua postura hoje moldam seu destino eterno. Assim como Daniel enfrentou seus leões, você também enfrenta os seus. Quais são os leões na sua vida hoje? O medo, a dúvida, a pressão para se conformar? A história de Daniel não é apenas sobre profecias, é sobre perseverança inabalável em meio à adversidade. É sobre ter a coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo tenta te moldar. As profecias de Daniel não são apenas um mapa do futuro, são um espelho para a nossa alma, um convite para refletirmos sobre a nossa jornada e a nossa fé. Elas nos mostram que a história tem um destino glorioso e que você individualmente faz parte desse grande plano. O que essa jornada pelas profecias de Daniel despertou em você? Você acredita que estamos vivendo os tempos finais previstos por Daniel? Qual lição do profeta Daniel ressoa mais forte em sua vida hoje? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Seu feedback é crucial para mim. E se essa mensagem te tocou, se você quer mais conteúdo como este, com histórias bíblicas que transformam e motivam, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. E o mais importante, inscreva-se no canal, nome do seu canal, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os mistérios bíblicos, profecias do fim dos tempos e lições de motivação bíblica que vão mudar o seu jogo.